E aí, salve, salve, galerinha! E aí, tamo junto aqui de novo. E agora, vamos dar continuidade aos nossos estudos da função. Depois das nossas 4 primeiras aulas, a gente trabalhou lá o plano cartesiano, trabalhamos com o produto cartesiano. Além disso, estudamos relações. Depois de relações, definimos para vocês o que é uma função, né? Fizemos essa definição, trabalhamos os termos de uma função, que é o domínio, o contradomínio e sua imagem. E depois disso, a gente resolveu alguns exercícios de lei de formação de uma função e hoje vamos estudar especificamente o nosso primeiro caso, o nosso primeiro de muitas funções que estudaremos durante o restante desse ano. Então vamos lá para a nossa função linear, que é a nossa função afim. Então se liga aí, se liga que a gente tem uma aula bem bacaninha e bem preparada aí para vocês, tá certo? Meus amores, então tá aqui, se liga aí, se liga inicialmente, a gente vai para a parte das funções afins. Olha lá, funções está dentro do conteúdo de funções que a gente vai ver até o final do ano na nossa matemática 1. Função afim, a gente já está na aula 5 de todo o conteúdo de funções. Então vamos à nossa aula de funções afins. Então se liga aí na tela, se liga para não perder nada. Meus amores, vamos introduzir para vocês o que é essa função afim, beleza? Função afim é justamente uma função polinomial do primeiro grau. Ou seja, você vai perceber que você tem f de x igual a x mais b, contanto, olha lá que o x ele tem o seu expoente como sendo 1. Então, por isso que ela é chamada função do primeiro grau. Porque ela vem justamente daquela expressão polinomial, né, que você estudar, a expressão do primeiro grau, do segundo grau, que essa expressão polinomial ela é determinada pelo expoente de sua incógnita. Como x é elevado a 1, x é a tua incógnita, a tua variável, que a gente viu lá nas funções, né, que ela é a variável independente, que a variável dependente é o f de x, o nosso y. Beleza? Então, lembrando lá, está aqui a definição que eu comentei com vocês, f de x é igual a x mais b, sendo a e b números reais. Lembrando que o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, ela vai ser uma função constante, certo? Ou seja, uma função constante, ela não seria uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, o x tem que ser elevado a 1. Se o a for zero, você vai zerar isso aqui, vai ficar f de x igual a b. b é uma função constante, não é especificamente uma função do primeiro grau. Então tá aí, a lei de formação é essa que a gente vai trabalhar, beleza? Presta atenção aqui no quadro do tio Ananias. O número a é chamado de coeficiente angular. Ele que vai medir a declividade ou aclividade da tua reta. Por quê? Essa é uma função linear, cujo gráfico é uma reta. A gente vai ver em aulas posteriores construção de gráfico da função afim. Mas, já dando esse spoiler inicial aí, a função afim, a função do primeiro grau, é uma função linear que vai ser determinado por uma reta, o seu gráfico. E esse A ele determina a aclividade ou declividade da reta. Ou seja, a gente vai trabalhar muito com o ângulo dessa reta, beleza? Se ela é mais íngreme, menos íngreme, vai depender desse ângulo. E além disso, o B é um número real, que ele vai determinar o coeficiente linear. Isso, quando a gente for tratar lá no gráfico, a gente vai perceber que o coeficiente linear é onde aquela reta, aquele gráfico, toca o eixo Y, o eixo das ordenadas. Beleza? Então vamos adiante depois da gente definir, meus amores. Olha para os exemplos, olha lá. Y é igual a 3x mais 5. Então, você comparando essa fórmula com um exemplo que a gente deu, você observa aqui que o teu A vale 3 e o teu B vale 5. Olha para o próximo exemplo. Exemplo 2. F de x é igual a menos 4x mais 17. Então, aqui tu tem que o teu A vale menos 4 e o teu B vale 17. Ok? Vamos para o terceiro exemplo. Y é igual a menos 8x. Observe que está faltando B. Se está faltando B, o B é 0. Então, o A é menos 8 e o B é 0. E para fechar aqui o quarto exemplo, f de x igual a x menos 5. Observe que o x está acompanhado de um número oculto, que é justamente o 1, porque lembra lá com a tia Juju você estudou que o elemento neutro da multiplicação, né, pelo elemento neutro da multiplicação, você tem o valor do 1, então o fator aqui oculto é o 1, então o A é 1.
e o B vale menos 5. Não esqueça dos sinais, tá certo? Isso é muito importante, faz toda a diferença. Beleza? Vamos adiante, meus amores. Depois da gente fazer essa introdução, a gente vai trabalhar com o cálculo do coeficiente angular. Lembra bem que eu acabei de comentar que o coeficiente angular é o valor do A. Então, a gente vai trabalhar com a aclividade ou declividade da reta. Beleza? A aclividade é quando A é positivo, declividade é quando A é negativo, ok? Crescente ou decrescente, a gente vai definir isso bacana para vocês. Olha lá, o coeficiente angular A é definido como a tangente do ângulo formado pela reta do eixo X, tomando no sentido anti-horário, beleza? Esse ângulo é chamado de ângulo de inclinação. Tranquilinho? Vamos definir isso para vocês aqui, ó. O exemplo 1, calcular o coeficiente angular da reta R. Vamos fazer isso agora, ó. Perceba que eu estou determinando aqui, olha o eixo das abscissas, vai guardando esses nomes, eixo das abscissas, que é o X, eixo das ordenadas Y, aqui a gente tem a nossa origem, né, do plano cartesiano, o encontro do eixo X com o eixo Y, então eu tenho aqui uma reta R, no caso, e a gente vai medir esse ângulo aqui, ó, o ângulo, vamos pegar como exemplo o ângulo de 45 graus. Então isso quer dizer que esse valor aqui, meus amores, vai ser justamente o coeficiente angular, a tangente desse ângulo. Então, o coeficiente angular é dado por A, que é justamente o nosso coeficiente angular, que é o parâmetro A. Ele é determinado pela tangente de 45. Então, lembra lá da trigonometria que a gente já teve essa aula, lá na matemática 2, né? Ou lá no 9º ano você estudou as razões trigonométricas, aquele inicial, aquela introdução à trigonometria, que a tangente de 45 é exatamente 1. Beleza? Então, a gente tem aí o nosso primeiro contato. E presta atenção nessa observação aí, como é bacana. Ó, olha para essa observação. Você tem que entender o seguinte, ó. Quando o ângulo de inclinação é agudo, ou seja, ele é maior que 0 e menor que 90, a gente vai ter uma tangente positiva. A gente estuda isso lá na trigonometria também. Quando a gente for estudar o ciclo trigonométrico, a gente vai perceber que a tangente lá no primeiro quadrante, que é de 0 a 90, ela é positiva, ok? Beleza? Então esse é o primeiro passo. Olha lá que você pegou aqui uma função do primeiro grau, uma função afim. No caso aqui ela é crescente, porque o A dela é positivo, ok? Voltando para cá, vamos agora pegar um outro exemplo, um exemplo contrário do que a gente viu, né? Vamos pegar aqui o coeficiente angular de uma reta decrescente. Observe que o ângulo continua sendo em relação a quem? Perceba que é no sentido anti-horário. Então, partiu daqui, ó, sentido anti-horário. Não é esse ângulo, cuidado, ok? Esse ângulo aqui da direita. Então, observe que esse ângulo aqui ele é maior do que 90 graus. Se ele é maior do que 90 graus, no caso lá 135, o coeficiente angular é dado por essa tangente. Tangente 135 igual a menos 1. Detalhe importante para essa observação daqui, como eu tinha comentado, quando o ângulo de inclinação é obtuso, temos que sua tangente é negativa, ok? Então, lembra bem disso, ó. Quando você tiver uma reta que forma um ângulo lá com o eixo X, certo? For agudo, você vai trabalhar com a tangente positiva, então, justamente, o teu coeficiente angular será positivo, ok? Quando for o contrário, quando esse ângulo for maior que 90 ou menor que 180, maior que 90 e menor que 180, será um ângulo obtuso. Se ele é um ângulo obtuso, ele é com a tangente negativa. Tangente negativa vai gerar um A, né, um coeficiente angular negativo, que justamente vai ser uma reta decrescente. Belezinha? Tranquilo até aí? Agora a gente vai definir isso para vocês. Como é que faz o cálculo desse coeficiente angular? Então presta atenção aí na tela. A gente vai definir bem bacaninha aqui para você. Eu vou pegar dois pontos, certo? Um ponto B e um ponto A. Um ponto A e um ponto B. Então, vamos colocar aqui um ponto B de coordenadas XB, YB. Presta atenção aí na tela, ó, ponto B. Vamos pegar aqui um ponto A que tem as medidas maiores, certo? Então, aqui eu tenho uma coordenada, né? Eu tenho uma abscissa XA e uma ordenada YA. Então, eu tenho um ponto A. Vamos ligar esses pontos através de uma reta, ok? Pronto, ligamos. Então, perceba que você aprendeu lá na geometria, né? Que basta dois pontos para você determinar uma reta. Então, a gente determinou uma reta aí passando por AB. Então, a gente tem uma reta R. Belezinha? Tranquilo? Como é que a gente faz o cálculo desse coeficiente angular? A gente acabou de comentar que ele é justamente a tangente do ângulo. Agora, eu vou explicar para você por que funciona desse jeito.
O que é a tangente? Vamos lá, presta atenção aí na tua figura. Ó. Aqui eu tenho o ângulo alfa, né? Que o ângulo de inclinação da reta, beleza? Presta atenção aqui, se eu traçar uma reta aqui, ela é paralela ao eixo X, observe que aqui eu vou ter também um ângulo alfa. Isso aqui vocês aprenderam no 8º ano, quando vocês trabalharam com aquele teorema de Thales, né? E esses dois ângulos aí, aquelas retas paralelas cortadas por transversal também, esses ângulos aí, eles são correspondentes. Esse ângulo alfa aqui e esse ângulo alfa, correspondentes, então são ângulos congruentes. Eles têm a mesma medida. Agora, observe bem que aqui, ó, você formou um triângulo retângulo. Dá para perceber isso? Então, vamos pintar esse ângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo, ele é reto nesse vértice aqui. Observe bem. E quando a gente aprendeu lá nas razões trigonométricas da trigonometria, percebemos que a tangente de um ângulo, ele é oposto, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, é o que a gente vai trabalhar. Observe também que essa medida daqui para cá é o YA menos esse pedaço YB. Então, se essa medida é YA menos YB, essa também será, ok? Então, YA menos YB. Aqui, em relação ao X, de novo, ó, XA menos esse pedaço XB para encontrar esse pedacinho aqui, esse segmento, que a gente vai chamar de XA menos XB. Beleza? Agora a gente vai aplicar a razão trigonométrica, que a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Beleza? Então vamos lá. Sejam A as coordenadas de XA e YA é a tua abscissa e YA a tua ordenada, B, XB é a abscissa, YB a ordenada do ponto B, dois pontos que pertencem ao gráfico de uma função afim. O coeficiente angular é dado pelo que eu comentei com vocês, está aqui, ó, vai ser justamente a razão entre o oposto e o adjacente, os catetos. Então, tá aí, YA menos YB. Agora, perceba que esse YA menos YB é uma diferença. E na diferença, como vocês aprendem até lá na física, né? Na física, vocês aplicam qual é o deslocamento, qual é a variação de espaço, qual é a variação de tempo, qual é a variação de velocidade. Essa variação é um menos o outro. Da mesma forma, a gente pode falar aqui na matemática. Então, YA menos YB é o delta Y sobre delta X. Beleza? Tá aqui, ó, em cima da cabeça do tio Ananias. Então, como é que a gente faz para calcular o coeficiente angular? Sendo dado dois pontos daquela reta, a gente aplica delta Y sobre delta X, aplica na fórmula, faz a resolução e você vai chegar a essa primeira razão, que é justamente o nosso coeficiente angular. E aí, como é que a gente vai aprender isso aqui realmente? A gente tem que, primeiramente, resolver exercícios. A gente vai trabalhar com alguns exercícios, tá certo? Pratica, tem que praticar. Beleza? Então, vamos nós aqui para a nossa resolução de exercício. Pessoal, eu estou adotando aqui como exercício do nosso livro didático, né? Eu trabalho em algumas escolas do estado, da SEDUC aqui do Ceará, e muda muito, varia muito de uma escola para outro livro. Aqui eu estou adotando como livro didático o livro do Balestre e do Rodrigo, né, volume 1, página 72. É esse livro que tem essa capa aqui, tá certo? Então a gente está pegando aí, vamos pegar exercícios desse livro aqui, beleza? Página 72, tá lá na parte de função do primeiro grau. O que é que ele fala aqui, ó? Em quais dos itens a função é afim? F de x é igual a 3x menos 1. Aqui a gente sabe que ela é uma função afim e a gente pode determinar o valor do A, que é 3, e podemos determinar o valor do B, que é menos 1. Perfeito, então você marca essa opção aqui. Essa 2 elevado a x mais 9, a gente vai aprender ela mais na frente. Perceba que o x, olha, não é a tua incógnita, ela não faz parte da função. Ela é expoente da tua expressão. Então, se a variável está no expoente, a gente vai chamar isso aí de função exponencial, tá certo? Isso aqui a gente vai estudar numa função mais na frente. Se eu não me engano, lá no terceiro bimestre. Função exponencial. Que a gente vai estudar a função exponencial e a função logarítmica. Aqui ela é uma função afim, cujo teu A é 1/4 e o teu B é menos 7. Então, marca o item C. No item D, m de x é igual a x² mais 6x menos 0,8. Observe bem que o maior expoente aqui é o 2. Então, ela é uma função quadrática, função do segundo grau, função
quadrática. Então, no caso aí, a gente só marcaria o item A e o item C, pois elas são função afim, são funções do primeiro grau, função linear. Belezinha? Primeira questão, a gente já matou a primeira questão. Vamos lá para a nossa segunda questão. A segunda questão também, né, a gente está seguindo a ordem lá do livro, página 72. Ele quer que você escreva a lei de formação da função afim f, dado que ele te deu o valor do A, do B, aqui bem tranquilo, se ele já te deu o coeficiente angular, te deu o coeficiente linear, é só substituir na lei de formação da função. Deixa eu só trocar aqui a corzinha, prontinho. Lembrando que f de x é igual a ax mais b. Vamos só trocar os valores. O A, vamos lá, f de x vai ser igual a A, que é 4, repete o x, mais B, que é menos 2 sétimos. Prontinho, fechou. Então, o teu primeiro item, o item A da primeira questão, é apenas isso. Só substituir o A e o B. Você acabou de determinar a lei de formação da função. Escreveu a lei de formação da função. Já o nosso item B, ele já não é tão mastigado. Ele te dá o valor do A e diz que f de menos 1 é igual a 8. Então, primeiro a gente vai substituir esses valores. Perceba aqui, ó, que o menos 1 vale x e o f de menos 1 vale 8. A gente vai substituir esses valores para achar o valor do B. Presta atenção nisso, ó. Olha como é bacana. De novo, f de x é igual a ax mais b. Por que a gente pode dizer isso? Porque ele já disse que ela é uma função afim. Então, ela já é uma função de primeiro grau. Só quer que tu determine a lei de formação dela. Beleza? Então, vamos comigo aqui. Ó. A gente vai substituir todos os valores possíveis. Por exemplo, substituímos o A, substituímos o x e substituímos o f de x. Quanto é o f de x? Ó? É 8. Substituímos. Quanto é o A? Menos 5. Coloco parênteses. Quanto é o x? Está aqui, ó. Menos 1. Mais B. Olha que bacana. Só sobrou o B, que é justamente a tua incógnita. É o valor que a gente precisa para terminar de construir a lei de formação dessa função. Vamos resolver aqui, ó. 8 é igual a menos 5 vezes menos 1, menos com menos na multiplicação e na divisão dá mais. Então, mais 5 mais B. Passando 5 para cá, meus amores, fica assim, ó. 8 menos 5 é igual a B. Então, consequentemente, o B vai ser igual a 3. Belezinha? Pronto, agora a gente só faz escrever a lei de formação. f de x vai ser igual a A. O A é igual a menos 5 vezes x mais B, que é 3. Está aí. Fechou. Escrevemos a lei de formação da função, que era justamente o que ele estava te pedindo. Tranquilinho? Fizemos o item A e o item B. Vamos lá para o item C e D. O item C, ele só fez a troca lá, né? No item B, ele te deu o coeficiente angular e te pediu o linear. E te deu um ponto daquela reta. Agora, ele continua te dando um ponto da reta, só que ao invés de te dar o A, ele te deu o B e está te pedindo o valor do A. A gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez na resolução do item B, tá certo? Então, vamos junto. A gente vai substituir tudo que temos, ó. Temos o valor de x, deixa eu só trocar aqui a cor. Temos o valor de x, temos o valor de f de x, que é menos 1, e temos o valor de b. Substituindo na função aqui, ó, lembrando que f de x é igual a ax mais b. Tranquilinho? Substituindo agora aqui, ó, f de x é menos 1, é igual a A, que eu não tenho, né? Repete. O x, ó, vale 2, mais B, que temos, que é 3. Ó, ficou como incógnita apenas o A. A gente vai encontrar esse coeficiente angular. Então, temos aqui, ó, menos 1, o 3 positivo, subtrai 3 dos dois lados, né? Então, fica menos 3 igual a 2A. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Então, daqui, meus amores, ó, você vai ter o quê? Você vai ter que o A vai ser menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Pronto. Encontrou o valor do A, agora você pode escrever a lei de formação. Por qual motivo? Porque você já tem o valor do B, já tinha, e agora acabou de encontrar o coeficiente angular. Então, vamos lá. f de x
vai ser igual a A, que é menos 2, olha lá, o coeficiente regulado é negativo, função decrescente, x mais b, que é 3. Com isso, você acabou de escrever a lei de formação que foi pedida. A lei de formação dessa função, que passa pelo ponto 2 e menos 1 e que tem um coeficiente linear 3. Vamos lá para o item D. Já o item D, ele te deu 2 pontos. Aí a gente vai fazer uso daquele cálculo do coeficiente regular que a gente fez agora há pouco. Eu fiz até a demonstração para vocês usando a tangente. Olha que bacana, ó. Meus amores, quando ele te dá esses pontos assim, ó, ele te dá o x e o y dele, que é o f de x, tá certo? Ele te deu, você pode chamar aqui de ponto A e pode chamar aqui de ponto B, só para diferenciar. Ele te deu o x, que é 3, e o f de x, que é 2. Ou seja, disso aqui, ó, você sabe que o ponto A vai ser 0, que é o x, e o y menos 1. Você tem um B, que é esse aqui, ó, o x é 3 e o y é 2. Só isso. Aí a gente vai aplicar aquela formulazinha. Como é que tu acha o coeficiente angular? Olha que bacana. O A, o coeficiente angular, lembra que é delta y sobre delta x. A gente acabou de demonstrar. O A vai ser YB menos YA ou vice-versa, tá certo? Então, vamos lá. YA menos YB. Aqui, XA menos XB. Tu mantém a ordem. Tu começou pelo A, vai para o B. No denominador faz a mesma coisa. Começa pelo A e vai para o B. Beleza? Substituindo aqui, meus amores, ó. Vamos para cá. Lembrando aqui que aqui é o teu XA, aqui é o teu YA. Aqui é o teu XB e aqui é o YB. Então, YA menos YB fica menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2 sobre XA 0, menos 3. 0, menos 3. Daqui, ó, você vai ter exatamente o quê? Você vai ter menos 1 com menos 2, sinais iguais, soma e repete sinal, fica menos 3 sobre menos 3. Menos 3 sobre menos 3, na divisão e na multiplicação, sinais iguais dá positivo. Então, ficou mais 1. Pronto. Então, o teu coeficiente angular é igual a 1. E agora, para tu determinar a lei de formação, tu precisa do A e do B. Então, como é que tu acha o B? Ora, tu escolhe um dos pontos e trabalha com o coeficiente angular. Trabalha com A, com um dos pontos, para achar o B. Igual como a gente fez no item B aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Você tinha um ponto e tinha o valor do A. Como é que você acha o B? Substitui na própria forma. Beleza? É o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Esse aqui foi o teu primeiro passo. Agora, a gente vai aqui para o nosso segundo passo. Você vai pegar a lei de formação, ó, f de x igual a x mais b, e substituir os valores. Como assim? Escolhe um deles. Vamos escolher esse aqui, que está até mais simples, que já tem um zero, né? O f de 0 é menos 1, substituir aqui, ó, por menos 1. Ele é igual a A, que é justamente o A que você encontrou, 1, vezes x, que é 0, mais b. Então, aqui você vai ter aqui 0, b vai ser menos 1. Prontinho. Se o b é igual a menos 1 e o teu a é igual a 1, então a lei de formação da tua função vai ser essa. F de x é igual a x menos 1. Prontinho. Matamos aqui o nosso item D. Tranquilinho, meus amores? Beleza? Olha como é simples, né? A gente fez aqui 4 itens para determinar de diversas formas. Uma delas já te deu o A e o B. A outra te deu um ponto, te deu o coeficiente angular para tu achar o B. Na outra te deu um ponto, te deu o valor do B para tu achar o coeficiente angular A. E no item D ele te deu só 2 pontos. Te deu os 2 pontos, a gente achou o coeficiente angular para depois substituir e achar o coeficiente linear. Belezinha? Vamos lá para a nossa terceira questão. Se liga aí, se liga, não pisca. Vamos lá. A terceira questão é uma questão de aplicação. Aplicação no nosso cotidiano mesmo, ou seja, é uma chamada situação-problema. Vamos aqui, ó. Também do livro do Balestre do Rodrigo, tá certo? Página 72. Para realizar festas de aniversário, um buffet cobra uma taxa de R$ 150 referente à decoração. Então, a gente já percebe, meus amores, que esse aqui é um valor fixo. Então, vai pagar essa taxa fixa, independente do número de convidados que você tiver. Mais R$ 12 por pessoa que comparecer à festa. Então, esse valor aqui, ó, ele não é fixo, né?
esse aqui vai depender da quantidade de pessoas que forem convidados e que compareceram à festa, certo? Então, escreva a lei de formação da função V. Então, a função aqui não é f de x, é v. Vamos chamar de v de x, certo? V de x, porque o valor que você vai pagar, que a pessoa que for contratar a festa, o valor que ela vai pagar vai depender do número de pessoas que compareceram à festa. Então, preste atenção, se comparecer uma pessoa, 12 vezes 1, duas pessoas, 12 vezes 2, 10 pessoas, 12 vezes 10, 100 pessoas, 12 vezes 100. Então, o valor que você vai pagar vai ser 12 reais por cada pessoa. Mas, além disso, teremos os 150 reais. Tá aí. Você acabou de criar a lei de formação do valor a se pagar. Pronto. E é desse jeito que funciona mesmo. No caso aqui, é uma função linear, uma função afim. Ela tem uma taxa fixa, que é 150 reais. Taxa fixa, mais uma taxa variável. Variável justamente porque ela vai depender da quantidade de pessoas que forem convidadas. Lembrando que o x ele é o termo independente, né? A gente chama de variável independente. Por quê? Quem vai depender da outra vai ser o v de x. O v de x depende, o valor vai depender da quantidade de pessoas que compareceram à festa. Ok? Beleza? Vamos lá para o nosso item B. Esse aí foi o nosso item A. Olha, presta atenção aqui no item B. O mesmo enunciado, a gente vai logo para o item B aqui. Calcule o valor cobrado pelo buffet por uma festa com 60 pessoas. Então, quer dizer o quê? Que o teu x aqui, ó, o teu x vai ser 60. Então, tu vai substituir. Para x igual a 60, você vai ter o quê? O valor da festa para 60 pessoas vai ser 12 vezes x, ou seja, 12 vezes 60, mais os 150 reais. Ok? Prontinho. Esse valor vai ser 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 10, 60. 60 mais 12, 72. Você acrescenta o 0, mais 150. Rapidinho você faz o cálculo. Então, 0 com 0 dá 0. 2 com 5, 7. 7 com 1, 8. Então, o valor a se pagar por essa festa vai ser, para 60 pessoas, vai ser um valor de R$ 870 reais. Convidou 60 pessoas nesses termos aí, pagando 150 de decoração, mais 12 reais por cabeça, ou seja, 12 reais por cada pessoa, pagaria R$ 870 reais por essa festa. Vamos para o item C. Nos mesmos termos, supondo que uma pessoa gastou 1.170. Cuidado. Agora, esse valor em reais é o gasto, é o valor a se pagar. Então, não é mais o valor de X, é o valor V, né? Com esse buffet, ele quer quantas pessoas compareceram à festa. Então, ele te deu o valor de X, que é 1.170 reais, certo? E está te pedindo o valor de X. Ele quer saber quantas pessoas compareceram à festa. Ora bolas, a gente vai apenas utilizar a mesma fórmula. Só que no lugar de substituir o X, agora a gente vai substituir o valor do V de X. Beleza? Vamos junto aqui, ó. Então, temos aqui, lembrando que a fórmula é essa, né? V de X é igual a 12x mais 150. Pronto, substituímos o valor. Vamos lá, 12x é igual a 150 menos, né? Coloquei aqui menos 150, no caso aqui mais, Tio Ananias, mais 150, igual a 1.170 reais, ok? Então, passo 150 subtraindo, fica 12x vai ser 1.170 menos 150. Daqui teremos, meus amores, olha aqui, ó. Daqui teremos aqui que x vai ser igual, vou passar o 12 dividindo, teremos 1.170 menos 150 dá 1.020. 1.020, beleza? Pessoal, se vocês tiverem um pouquinho de dificuldade para dividir diretamente, faz o seguinte, tenta simplificar o máximo possível, certo? Simplifica, sem problema nenhum. Vamos tentar simplificar aqui por 2, que é o mais básico. Simplificando por 2, ó, dá 6, aqui dá 510, ok?
por 3. Aqui dá 2 e aqui dá 170. Agora sim. Então, isso quer dizer que 170 fica bem mais fácil de dividir por 2 do que dividir 1020 por 12. Então, X vai dar 85. Então, quer dizer que nessa festa tinha 85 pessoas que compareceram. Por isso que o valor foi mais alto do que para 60 pessoas que compareceram lá no item B. Para fechar, a gente vai fazer o item D. Ó. Qual a taxa de variação da função V? O que ela significa? Meus amores, a taxa de variação que a gente comentou, a taxa de variação é justamente o teu coeficiente angular. Coeficiente angular. E a gente viu que era de 12 em 12 reais. O coeficiente angular A vai ser 12 reais. Ela significa o quê, né? Que ela vai variar conforme o número de convidados que compareceram à festa. Ela vai variando de 12 em 12. Essa é justamente a taxa de variação. E ela é uma taxa crescente. Quanto mais pessoas compareceram à festa, importante isso vocês lembrarem, que é um valor crescente. Quanto mais pessoas compareceram à festa, vai ser um valor proporcional a 12 reais. Uma pessoa 12, duas pessoas 24, três pessoas 36, 10 pessoas 120, 1000 pessoas, né? 12 vezes 1000, 12 mil pessoas e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Se não aparecer ninguém, zero, né? Só pagaria aquela taxazinha, a taxa que é fixa, que era os 150 reais da decoração. Beleza? Vamos fazer aqui mais uma questão, que a quarta questão já é uma questão de vestibular. Essa questão não é do livro do Balestre, é uma questão da PUC Minas, na Pontifícia Universidade Católica. Presta atenção aí no gráfico. O gráfico da função f de x, que é para mostrar para vocês que realmente isso cai no vestibular, né? O gráfico da função f de x igual a x mais b, então a gente já sabe que é uma função afim, está representado nessa figura. Observe bem, ó. O ponto que ele toca o eixo das ordenadas, você já vai de imediato. Você já chama ele de B, porque eu comentei lá na introdução que isso aqui é o ponto, né, que ele toca, que a reta toca o eixo das ordenadas. Então, de cara, você já sabe o valor do B. Beleza? Meus amores, também esse ponto, ele é o 0 e 1, tá certo? Primeiro o x, depois o y. E esse aqui, ó, ele está em cima do x. Se ele está em cima do x, que ponto é esse? Esse ponto é menos 2 e 0. Então, temos dois pontos, ok? Temos dois pontos, dá para a gente achar o valor do A perfeitamente. Lembra que para tu achar o valor do A, que é o teu coeficiente angular, era só tu fazer ΔY sobre ΔX, é o que a gente vai fazer. Vamos chamar aqui de ponto A e ponto B, certo? Ponto A e ponto B. Então, temos aqui YA menos YB sobre XA menos XB. Daqui teremos que o YA, meus amores, lembrando aqui XA, YA, a primeira coordenada do par ordenada é X e o segundo é Y. Aqui tu tem XB e YB. Então, vamos nós aqui, ó. O YA é 0 menos o YB, que é 1, sobre Y, olha lá, YA de novo, ó, 0, YB, 1. XA menos 2 e o XB, 0, menos 0. Então, temos aqui, ó, 0 menos 1 dá menos 1, 1 sobre menos 2. Olha lá para os sinais. Sinais iguais, menos com menos vai dar mais, o teu coeficiente angular é 1/2. Prontinho. Achamos o coeficiente angular? Beleza. Achamos o coeficiente angular. Agora, o que foi que ele te pediu? Ele não pediu para tu criar a lei de formação da função. Ele está te pedindo o valor de A mais B. Só isso. Então, fica A mais B será exatamente o A, que é 1/2, mais o B, que é 1. Então, você tem aqui, ó, repete o denominador, que é 2, e faz aqui, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Opa, passou aqui voltando. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, temos aqui que a nossa resposta aí, ó, A mais B,
é 3 meios, beleza? Pessoal, tem alguma das opções aqui que tá... Vamos consertar aqui uma delas, 3 meios, tá aí. Então tá aí, a nossa resolução é exatamente essa aí, 3 meios. Vamos marcar aqui o item C, pontinho, 3 meios, o item C. Então ele te pediu o valor de A mais B. A gente encontrou o valor do A, que é 1 meio, certo? E somamos com o valor do B, que foi 1. Então, 1 mais 1 meio dá 3 meios, marcamos aí o item C. Ok? Para a gente fechar, vou pegar uma questão do Enem. Tio Ananias, isso cai no Enem, com certeza. Tá aí uma questão, é um dos assuntos de matemática que mais caem no Exame Nacional do Ensino Médio. Vem aqui comigo, ó, meus amores. Vamos lá. O gráfico a seguir, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Então, aqui o número de espécies ameaçadas de extinção é o teu eixo das ordenadas, o Y, e o teu eixo das abscissas, o X, ó, são os anos, ó, de 83, aí ele vai pulando, perceba, de 4 em 4 anos, está bem linear. 83 mais 4, 87, mais 4, 91, mais 4, 95, mais 4, 99, mais 4, 2003, mais 4, 2007. É importante vocês observarem isso. Por isso que ele está formando esse gráfico aqui linear até do ano de 83 até o ano de 2007. Se mantida pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011, que ele está te pedindo, em 2011. Então, 2011, perceba que vai ser o próximo período aqui, seria a próxima barrinha, porque não é de 4 em 4, beleza? Então, você pode pegar o seguinte, você pode pegar quaisquer desses pontos e trabalhar com 2 deles, ó, certo? Então, você tem aqui vários pontos, 3, 4, 5, 6, 7, e ele está te pedindo aqui a sequência, o próximo 2011, ele quer saber isso, ok? Beleza? Então, você pode pegar quaisquer 2 pontos para achar esse coeficiente angular, que é a tua taxa, no caso aí, taxa de crescimento. Você percebe que ela é uma função crescente. Então, vamos pegar aqui quaisquer 2 pontos. Você pode pegar o primeiro e o último, sem problema, que são os valores que ele te deu. Por que é que tu não vai pegar esse? Porque ele não te deu o valor de y, o respectivo valor de y. Tu vai pegar esse, o primeiro de 83 e o último 2007. Beleza? Então, vamos lá. A taxa de crescimento A vai ser, de novo, ó, delta y sobre delta x. A gente vai aplicar isso. Tranquilinho? Então, vamos aplicar. Então, tu pode pegar aqui, ó. Vamos pegar o maior menos o menor, certo? Então, o maior aqui, ó, 461, menos o menor, 239, sobre 2007, menos 2007, menos 1983. Belezinha? Prontinho. Agora, fazendo esse cálculo aqui, ó, 239,461. De 39 para chegar em 61, você falta 22. E de 200 para chegar em 400, falta 200. Então, dá 222. Então, 222 aqui é o nosso primeiro, né, meus amores? Prontinho. E o de baixo? De 83 para 2007, né? De 1983 para chegar em 2000, falta 17. Mais 7, 24. Ok? 24. Então, temos aí 222 para 24, ok? Então, quer dizer que 24 anos ele aumentou quanto? Ele aumentou 222. É isso que quer dizer essa taxa de crescimento. Vamos tentar simplificar aqui ao máximo. Vamos simplificar aqui por 2, por exemplo. Simplificando aqui por 2, meus amores, você vai ter aqui 12. E lá em cima vai ter 111. 111, ok? 111 e embaixo 12. Então, quer dizer que de 12 em 12 anos, ele vai aumentando 111, né? Que é uma taxa linear. Aí, o que é que ele está te pedindo? Ele está te pedindo no próximo ano aqui, 2007. Ou seja, 2007 para 2011. 2011 ele vai aumentar o quê? Ele vai aumentar 4 anos, né? Então, você poderia exatamente dividir isso aqui por 4, tá certo? Por 3, né? Para ficar de 4 em 4 anos. Dá para dividir por 3? Dá. Olha que bacana. Ó. Aqui fica 4. E aqui, por 3, pessoal, 111 dividido por 3. 90 dividido por 3 dá 30. Sobra 21. 21 dividido por 3 dá 7. 37.
Então, quer dizer que ficou 37 por 4, ou seja, de 4 em 4 anos, aumenta 37. Tinha quanto aqui, ó? 461 no ano de 2007. Vai aumentar quanto? Vai aumentar 37. Então, rapidinho você faz esse cálculo, ó. 461 mais 37, que você vai encontrar aqui 498. Beleza? E você marca aqui o item C. Tá aí uma questãozinha do Enem, certo? Que a gente fez pouquíssimos cálculos, mas é uma questão de taxa de crescimento. Isso cai bastante, que é justamente a nossa função linear, uma função do primeiro grau. Meus amores, espero ter ajudado vocês aí de qualquer forma. Fica sempre ligado aqui no canal, que tem sempre aulas bem bacanas, tá certo? Eu queria desejar para vocês um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau!